Livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Qual sua finalidade? Como atua em nossa vida? Allan Kardec, o decodificador da doutrina espírita, coloca no Livro dos Espíritos, questão 258, que Deus dá ao espírito liberdade de escolher, lhe deixa inteira a responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Quanto mais o ser tem consciência das ações que pratica, das escolhas que faz, maior é a sua responsabilidade. Quanto mais desenvolve a inteligência, a razão, melhor compreende que é o construtor do seu destino, o único responsável por suas atitudes, sejam boas ou ruins. As decisões que cada pessoa toma resultam da maturidade desenvolvida, como dos conhecimentos que acumulou ao longo de suas múltiplas existências, optando sempre pelo que julga correto, pelo que considera o melhor para si. Age de acordo com o estágio evolutivo moral, espiritual e intelectual no qual se encontra. As atitudes praticadas, os pensamentos emitidos e as emoções vivenciadas ao longo de sua caminhada evolutiva determinarão as condições para suas próximas existências, que poderão ser de provas ou expiações, venturosas ou infelizes. O momento atual que vivemos é consequência dos atos e das escolhas que praticamos na vida presente. Resulta também das ações acumuladas ao longo das sucessivas reencarnações. Somos o somatório das múltiplas existências, dos caminhos que percorremos, das decisões que tomamos e dos conhecimentos adquiridos até o momento através do livre-arbítrio. Cada pessoa pensa e toma atitudes conforme sua vontade, sua maturidade espiritual, emocional e psicológica, exercitando diariamente sua liberdade de escolha. Está em suas mãos traçar o caminho que quiser, que julgar correto, que considerar o melhor para si. O essencial é que viva consciente de que as escolhas que fizer resultarão em consequências para seu futuro, para sua vida. Kardec pergunta aos espíritos se no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que acontecerá durante sua vida terrena. Temos a seguinte resposta no Livro dos Espíritos, questão 258. Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Quando estamos na erraticidade desencarnados, fazemos a nossa programação reencarnatória. Escolhemos as principais experiências pelas quais passaremos na vida corpórea. Encarnados, podemos optar por cumprir o que planejamos, passando satisfatoriamente pelas etapas programadas, assimilando o aprendizado necessário com cada experiência, podendo assim ascender um degrau na escala evolutiva. Mas também pode ocorrer de nos desviarmos por um caminho diferente do que programamos, vivenciando no momento o que nos proporciona prazer, alegria e bem-estar, realizando o que desejamos ou queremos aprender, podendo atrasar nosso processo evolutivo, permanecendo estagnados. Somos livres para decidir qual direção seguir, melhorar-nos evoluindo ou manter-nos estacionados. No Livro dos Espíritos, questão 399, há referências sobre as escolhas que o espírito faz na erraticidade a respeito das provações que viverá quando encarnar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede na escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. As escolhas feitas possibilitam-lhe aperfeiçoar-se em moral, inteligência e espiritualmente, ou permanecer estagnado no nível em que encontra-se, pois os caminhos percorridos proporcionam-lhe adquirir conhecimentos que podem contribuir ou não para a sua evolução. Dependerá da finalidade para a qual usará os conhecimentos conquistados.
Portanto, decisões devem ser analisadas e amadurecidas antes de serem tomadas. Deus Pai, em sua infinita bondade e sabedoria, dá a seus filhos o livre-arbítrio para tomar decisões como melhor lhe aprouver. Está nas mãos de cada um escolher o caminho a seguir, do bem ou do mal. O Supremo Criador não condena ao suplício eterno nenhuma criatura pelos atos que pratica. De acordo com a lei de justiça, amor e caridade, colhemos o que plantamos. Somos livres para plantar. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Colheremos infalivelmente cada ato que praticarmos e cada pensamento que emitirmos ao universo. A lei de ação e reação cósmica recebe, registra e responde a tudo que semeamos e cultivamos na caminhada evolutiva. Cada ser terá maior discernimento na escolha entre o bem e o mal, à medida que compreender que as leis divinas regem o cosmos, determinando as consequências de seus atos e pensamentos. Consta na questão 258 do Livro dos Espíritos: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Quanto mais estiver consciente de suas responsabilidades morais, sociais e espirituais, consigo mesmo e com o próximo, com mais prudência o ser exercitará seu livre-arbítrio para o bem, o amor, a paz e a fraternidade, agindo em conformidade com as leis divinas naturais. Quanto mais desenvolve-se em moralidade e conhecimento espiritual, mais responsável torna-se por suas escolhas e atitudes. Quando a humanidade compreender que somos todos filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus, usará do seu livre-arbítrio com inteligência, ética, prudência e sensatez para melhorar-se a si próprio, cuidando com amor e responsabilidade de si, do seu próximo e do meio social no qual vive. Cada pessoa buscará despojar-se de suas imperfeições morais, desapegar-se das ilusões passageiras do mundo, objetivando seu crescimento espiritual. Viverá cada dia mais para a vida do espírito, importando-se só o necessário com a vida material, valorizando a verdadeira vida, a vida espiritual, a vida eterna. Quando nos renovarmos no amor crístico, revestirmos-nos do Evangelho Sagrado do Mestre Jesus, compreendendo e vivendo seus ensinamentos sublimes, praticando o amor incondicional, dominaremos o livre-arbítrio, pois faremos somente o bem a nós próprios, ao nosso semelhante e ao planeta que habitamos. Deus nos dá o livre-arbítrio para decidirmos o caminho a seguir. Estejamos conscientes de que tudo o que plantarmos, colheremos. Como aprendizes do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos, com as bênçãos do Pai Celestial, vibrar na luz, no caminho do bem, da paz e do amor incondicional, alcançando nossa evolução moral, intelectual e espiritual. Amém. O conteúdo deste vídeo é parte integrante do livro Luz Divina, de autoria de Sueli Francischini, psicografado carinhosamente pelo Espírito Amigo Escritor.